Olá, pessoal. Eu vou agora mostrar uma aplicação para vocês de como a gente obtém potenciais elétricos em diversas situações. Eu vou começar mostrando como é que a gente pode, eu vou mostrar algumas situações, né? Como é que a gente pode obter o campo elétrico, o potencial elétrico a partir do campo elétrico, né? Eu vou começar mostrando isso por um sistema de duas placas carregadas, né? É um capacitor. São duas placas paralelas, uma positiva e uma negativa carregada, né? Carregadas. E como é que a gente obtém o potencial elétrico nessa situação? Né? Eu vou mostrar que isso é possível obter a partir do campo elétrico que a gente conhece, que a gente obteve em APNPs passadas, né? Então, compartilhar aqui a tela. Então, o que a gente tem é isso aqui, né? Isso aqui é o que a gente chama de um capacitor. Né? Isso aqui é um capacitor. Para que um capacitor serve? Ele serve para armazenar carga. Armazena cargas, né? E, consequentemente, energia. Você tem uma energia armazenada aqui dentro, né? E você tem um campo elétrico aqui que é uniforme, né? Um campo elétrico se a gente se é um capacitor, né? Se a gente usa aqui um sistema XY, ali dentro esse campo elétrico ele pode ser escrito desse jeito, né? Ele é uniforme, então ele está apontando todo na direção X chapéu, né? Tem o vetor unitário I chapéu e o J chapéu, né? O J, o J aponta ao longo da vertical, não é isso? E o I ao longo da horizontal. Muito bem. Lembrando que esse E foi obtido em APNPs passadas, ele é sigma sobre epsilon zero, onde o sigma é a densidade superficial de carga. Isso a gente viu, né? Quer dizer, qual é a ideia da gente calcular o potencial elétrico aqui dentro, né? Você tem ponto A e o ponto B, que são os extremos ali das placas, né? Então você diz que VB menos VA isso é igual a menos a integral do campo elétrico para ir de A até B. Tá? A gente pode obter uma relação bem direta entre o campo elétrico e a diferença de potencial elétrico aqui, né? Entre as placas, né? Quando você tem exatamente nesse contexto aqui de duas placas, né? Então tem. Então lembra, né? Eu posso escolher qualquer caminho para fazer essa integral. Não vai depender do caminho, então eu posso escolher uma linha reta partindo desse ponto aqui, ó, pode ser esse ponto aqui, chegar até aqui na placa B, né? Então você pode fazer então isso aqui, ó. Lembrando que o E seria menos a integral para ir de A até B, né? É na direção e chapéu, escalar o DL. O DL aqui, por simplicidade, você pode escolher também na direção de X, né? Escalar dx. E escalar aí vai dar 1, né? Unitário, né? Unitário por ele mesmo dá 1. Como é constante uniforme, você pode tirar esse cara da integral.
desculpa, aqui é VB menos VA, né? Certo? Então, VB menos VA, isso é igual a menos E integral de A até B, né? dx. Né? E aí a gente usa que a integral de dx é x. Indo de A a B. Se eu digo aqui, por exemplo, que a distância entre as placas vale d, né? E que VA menos VB é igual a um ΔV, né? O potencial da placa A é maior que o potencial da placa B, a placa positiva, né? Então você substituindo essas relações aqui, então quer dizer, esse cara aqui é menos ΔV. E você chega que menos ΔV é igual a E menos E vezes X, né? Mas você está integrando já a B, isso aqui daria, isso aqui dá XB menos XA, mas esse cara aqui nada mais é do que o D, a distância entre as placas, né? Você obtém uma relação simples aí, né? Que diz que ΔV é igual a E vezes D, né? Para um sistema de duas placas carregadas, né? Relaçãozinha aí. Então, quer dizer, se você tem uma DDP ali, significa que tem um campo elétrico ali dentro, né? Essa relação também te permite escrever assim, né? Que o campo gerado ali dentro é um ΔV sobre D. É a diferença de potencial entre as placas dividido pela distância. Isso te permite definir uma outra unidade para campo elétrico, essa relação, né? Que a unidade de potencial de dp é volt e de comprimento é metro, né? Então, volt, volt por metro, que a gente escreve assim, né? Também uma unidade, também é uma unidade de campo elétrico, certo? Toda vez que você tiver duas placas paralelas em que você conhece o campo ali dentro, que é constante, né? Para obter a diferença de potencial, basta pegar o campo e multiplicar pela distância aqui, né, entre as placas Dzinho, vale Dzinho essa distância, né? E tem o campo ali entre duas placas paralelas, tá certo? Então, essa é a primeira aplicação aqui que tenho para mostrar para vocês. Assim, eu vou mostrar como é que a gente faz para obter campo elétrico desculpa, o potencial elétrico de um fio infinito. Muito bem, então um abraço e vamos para a próxima aplicação daqui a pouco. Até mais, pessoal.